Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Malagrino, eu faço parte aqui da DLF Sistema de Ensino e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prova do vestibulinho da ETEC. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o vestibulinho da ETEC, né? Especificamente o que aconteceu no primeiro semestre de 2024, que permite o acesso para quem quer fazer o ensino médio técnico na ETEC, né? No Centro Paula Souza. Vamos analisar a questão 13 de matemática. Espero que vocês gostem bastante da nossa explicação aqui. Então vamos dar uma olhadinha na primeira questão. Há uma característica muito interessante no vestibulinho da ETEC. Nós trabalhamos com questões interdisciplinares, multidisciplinares também. Então aqui nós vamos contar a história do Curupira, né, o Saci, qual é a história, ele é o guardião da floresta. Então a gente vai perceber que vai acontecer com ele aqui um caçador mal intencionado que vai começar a perseguir o Curupira. Então, dentro dessas lendas folclóricas, que abrange aí tanto conteúdo de artes, quanto conteúdo, por exemplo, de história e geografia, porque a prova foi temática da região amazônica. Então é muito interessante ficar atento a isso. Sempre a prova do vestibulinho tem essa temática. Então vamos observar a pergunta, o que acontece ali, né? Qual é a pergunta? Olha só que interessante. É uma questão de matemática, mas precisa saber também de geografia. Olha aqui só. Suponha que um caçador mal intencionado, como a gente viu ali rapidamente no texto, ele está perseguindo o Curupira. Aí ele vai partir de um ponto P na floresta, ou seja, a gente tem que ter um ponto de início, que a gente chama de segmento de reta, até chegar num ponto A. Então você vai percorrer um caminhozinho aí. Então ele vai 6 quilômetros a leste. Anota aí. O que será que é norte, sul, leste, oeste? Isso vai te ajudar na parte de geografia. E 16 quilômetros para sul. Ele percebe que ele está numa clareira. O que é uma clareira? É um espaço ali, né, que não tem nada ali, não tem nenhuma floresta no entorno, é uma clareira. Tá tudo claro, né? Para sair da floresta, então ele caminha mais 10 quilômetros para leste, 4 quilômetros para norte, até ele chegar no acampamento A. Dessa maneira, será que é correto afirmar, e como é que a gente vai saber essa distância em linha reta, sem ele dar tanto rolê, tanto passeio assim, em quilômetros entre esse ponto P e o ponto A? Vamos analisar aqui o que a gente precisa saber para poder entender melhor essa questão. A gente tem que entender lá o Teorema de Pitágoras. Como que funciona o Teorema de Pitágoras? A gente sempre precisa, para usar Pitágoras, usar o Teorema de Pitágoras, de um triângulo retângulo, ou seja, onde você pode observar ali, um triângulo onde você tem um ângulo de 90 graus de um lado e um outro ângulo menor que 90 graus. Todo ângulo de 90 graus vai ter à sua frente a hipotenusa. Viu um ângulo de 90 graus, do outro lado tem uma hipotenusa. De um lado vai ter o cateto oposto, do outro o cateto adjacente. Mas o que é isso, professor? Olha só que interessante. Cateto adjacente, ele é adjacente ao A, que é esse ângulo menorzinho. E do outro lado, oposto. Então ele é oposto ao A que aparece para vocês aí. É oposto a esse ângulo, por isso o nome cateto oposto. E do outro lado, adjacente, ou seja, de adjacências, de próximo. Então, adjacências da escola, ou seja, o entorno da escola, tudo que está próximo. Mas qual é a teoria do Teorema de Pitágoras? A teoria do Teorema de Pitágoras, ou seja, a fórmula que a gente aplica, é que assim, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a que a gente representa pela letrinha, que às vezes confunde um pouco a gente, é C vezes C, é igual ao quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Guardou a informação? Dá uma revisadinha, anota isso daí. Aí a gente vai ver como que pode ser feito passo a passo no próximo slide. Olha só que interessante. Então ele percorreu 6 quilômetros, desceu 16 quilômetros, voltou 10 quilômetros, subiu mais 4 quilômetros. Aí nós vamos perceber aqui uma coisa muito interessante. Eu preciso achar ali um triângulo retângulo. Extrair a informação e transformar ela numa solução talvez seja o que mais assusta os estudantes na hora de resolver um problema matemático. A gente pode perceber
que as linhas azuis completam um retângulo. Então, toda vez que a gente achar um problema desses, é importante achar uma figura mais próxima da realidade. Então, aqui a gente achou um retângulo, ou um polígono, como a gente fala. E aí a linha verde cruza do ponto P ao ponto A, que é o que o problema pede. Ele quer saber, e aí? Qual é a distância percorrida? Como é que a gente vai saber isso? A gente vai usar Pitágoras, aonde o y é a hipotenusa e a linha azul são os catetos, como a gente vai observar no próximo slide, para vocês poderem entender melhor, aí sim, a parte matemática. Olha só que interessante. Y ao quadrado é a hipotenusa, x ao quadrado mais x ao quadrado são os catetos, oposto e adjacente. Nesse caso, de um lado eu tinha 16, porque a gente tinha o lado todo, 16 quilômetros, somados ao 12, que complementa o que ele percorreu. Desse jeito, a gente vai perceber que fica 256, porque é 16 vezes 16, mais 12 vezes 12. Ficou 256 mais 144, vai dar 400. Quando o y ele é elevado, passa para o outro lado se transformando numa raiz. Então vira raiz de 400. Pensa um pouquinho e faz essa conta, porque a gente precisa saber de potência e precisa também saber de raiz, e a gente olha o resultado na próxima tela. E aí, acertou? Qual é o seu palpite? Qual alternativa você achou melhor colocar? Fez todas as contas? Vamos ver qual é a resposta certa? A alternativa B é a resposta certa, porque é 20 o resultado da raiz quadrada de 400. Gostou? Curte aí a nossa página e vem assistir a aula conosco. Um abraço a todos vocês.